Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andrés Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andrés bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andrés Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andrés bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andrés Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andrés bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andrés Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andrés bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andrés Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andrés bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andrés Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andrés bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andrés Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andrés bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andrés Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andrés bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andrés Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andrés bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andrés Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andrés bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andrés Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andrés bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andrés Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andrés bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andrés Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andrés bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andrés Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andrés bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andrés Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andrés bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andrés Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andrés bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andrés Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andrés bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andrés Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andrés bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andrés Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andrés bateu, golaço!
Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço!
Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu,
Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço!
Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andreas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andreas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andreas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andreas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andreas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andreas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andreas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andreas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andreas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andreas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andreas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andreas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andreas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andreas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andreas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andreas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andreas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andreas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andreas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andreas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andreas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andreas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andreas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andreas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andreas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andreas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andreas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andreas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andreas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andreas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andreas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andreas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andreas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andreas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andreas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andreas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andreas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andreas bateu, golaço!
Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu, golaço! Gol! Jogos, a melhor temporada dele desde que chegou ao Flamengo. Andréas Pereira, 2 jogadores na barreira, vai pro gol. Andréas bateu,